temperatura deve subir nos próximos dias e também pode ter pancadas de chuva aqui na região. Veja os detalhes. A quarta-feira será ensolarada, a temperatura mínima é de 17 e a máxima alcança os 26 graus. A quinta-feira será de muitas nuvens com chuviscos, a mínima é de 19 e a máxima alcança os 27 graus. Quando a gente fala em verão, para muitos logo vem na cabeça férias e descanso. E para te ajudar a passar um verão mais tranquilo, estamos apresentando nesta semana uma série de entrevistas com especialistas que trazem orientações e cuidados com a saúde. Nossa convidada de hoje é pediatra, gastroenterologista Estefânia Simon. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, um prazer. Doutora, começo lhe perguntando, então, quais são os principais problemas durante o verão, então, que as crianças passam? Bom, são vários problemas que são enfrentados pelas mães, né? Começando por problemas comuns do dia a dia, por exemplo, a brotoeja nos dias de mais calor. Aquelas bolinhas vermelhas. As bolinhas vermelhas que surgem em volta do pescoço, embaixo do bracinho, no tronco. Elas são secundárias ao calor em excesso. E as mães têm muito medo que as crianças passem frio, principalmente durante a noite, agasalham demais a criança tem uma sudorese excessiva, obstrui os poros de drenagem desse suor e forma essas bolinhas que são incômodas, coçam, deixam a criança irritada. Então é importante que a mãe não deixe a criança tão agasalhada, use roupinhas mais leves e se preocupe em hidratar bem a criança para que ela não passe tanto calor. Com relação à pele, quais outros problemas que podem surgir, então, durante o verão? Outro problema bem frequente são as micoses de verão, né? E nas crianças, principalmente nas regiões de fraldinha, que já é uma região mais abafada e com o calor aumenta, e entre os dedinhos. Então, a criança fica muito de pezinho descalço, em volta da piscina, ou sai da piscina, a gente acaba esquecendo de secar entre os dedinhos, ou trocar a fraldinha de piscina com uma frequência maior, e a criança então acaba fazendo essas micoses de verão, que podem ser evitadas simplesmente secando bem e não deixando essas áreas umedecidas. Agora, com relação à alimentação, quais os cuidados que os pais devem ter então nessa época de calor com a alimentação das crianças? A gente sempre orienta que os pais evitem comprar alimentos deambulantes na praia, por exemplo, né? Se você está na praia com a criança está com fome e você não levou um lanche, tente comprar em um quiosque que seja mais higiênico e que a gente sabe que o alimento foi recém-preparado. Outro cuidado que tem que ter é tentar levar mais fruta, água, bolachinha em saquinho fechadinho, em que não tenha uma contaminação desses alimentos por ficar muito tempo num local de mais calor e que não tenha uma contaminação secundária. Com relação às papinhas prontas, né? A mãe preparou em casa, né? Arrumou na lancheirinha, leva junto para o passeio. A mamadeira faz em casa, leva junto no passeio. Qual é a orientação? Bom, a orientação é assim, se não tiver como evitar de levar a papinha salgada pronta, que se leve então em uma sacolinha térmica e que se dê numa temperatura ambiente para a criança, evitando o aquecer, resfriar e reaquecer. E a mamadeira, a mãe deve levar a água na mamadeira ou então a garrafinha de água mineral separada e o pó em um potinho separado e fazer o preparo na hora, não levar a mamadeira pronta para não ficar pronta no calor, porque a mamadeira preparada depois de 1 hora já não deve mais ser dada à criança, porque tem risco de que aquele pozinho dissolvido fique contaminado. Com relação à intoxicação alimentar, quais são os sintomas? As crianças geralmente começam com vômitos e com febre. E isso angustia muito a mãe, o fato da criança começar a vomitar, geralmente fora de casa. E depois de 48 horas de vômito, inicia a diarreia que se prolonga em torno de 5 dias a 1 semana. Geralmente secundária, rotavírus ou bactérias contaminantes de alimentos. Outros problemas comuns também agora nessa estação mais quente do ano, com relação ao ouvido, alguns cuidados com a água. A gente vê muito a criança, como tem feito dias muito quentes,
as crianças ficam muito tempo na piscina e ficam com o cabelinho úmido, com o ouvido úmido. Então, o ideal é sempre secar bem o ouvidinho cada vez que a criança sai da piscina. E se a criança queixar de dor, que geralmente é secundária a uma otite externa, é só o conduto que está inflamadinho, a gente não deve pingar nada dentro do ouvido para não deixar mais úmido e não piorar a situação. Então, o ideal é só colocar uma compressinha quentinha no ouvido e dar analgésico. A otite, então, por causa da umidade. Por causa da umidade no conduto. Não é a otite média que precisa de antibióticos. A gente tem que evitar usar a medicação em excesso no verão. Insolação também é comum? Também. É importante falar do protetor solar, que só é liberado para uso a partir do 6º mês. Então, a família que não tiver como evitar de ir à praia, tem um filho maior, vai toda a família para a praia e tem que levar o bebê menor de 6 meses, a gente orienta que se evite o horário depois das 10 e antes das 16 na praia e que se leve o bebê com as camisetinhas com fator de proteção solar, que tem à venda nas lojas de crianças, porque essa criança não pode usar o protetor. E na criança maior de 6 meses, a gente pode usar o protetor, no mínimo 30, preferencialmente acima de 50, aplicar 15 minutos, pelo menos, antes de ir para a praia ou para a piscina e reaplicar a cada 2 horas. Não adianta passar pela manhã e deixar a criança o dia inteiro exposta ao sol. A maioria dos pais esquece de reaplicar, até porque a criança está brincando e acaba não voltando para a próxima ou não quer reaplicar, mas é importante essa reaplicação, porque o fato de não reaplicar é que acaba gerando uma insolação, uma queimadura solar posterior. Muitos pais também têm um pouquinho de receio na hora de usar o ar-condicionado, né, em locais onde a criança frequenta, onde a criança está. Qual que é a orientação, então, com relação ao uso? O ar-condicionado pode ser utilizado, desde que ele se mantenha uma temperatura ambiente de 24 a 25 graus, com uma frestinha da janela aberta ou a porta aberta para que tenha uma circulação de ar externo e não fique muito frio o ambiente. Mas é melhor ligar o ar em uma temperatura ambiente do que a criança passar calor. Quando os pais devem buscar, então, ajuda médica? Sempre que a criança começar com um quadro de vômito, por exemplo, com febre, e que a criança não consiga se hidratar, que os pais não consigam dar água o suficiente ou a criança está rejeitando a alimentação, o ideal é sempre levar para atendimento para a gente evitar a desidratação ou um quadro pior. Nas situações de insolação, em que a criança tem sintomas mais graves, em que ela começa com vômito, com febre, com dor muscular, também a criança deve ser levada ao médico. As conjuntivites também devem ser tratadas, porque a criança mergulha com o olhinho aberto na piscina, esfrega a areia da praia nos olhos, contamina, e isso gera uma inflamação da pele que reveste o olhinho, e se a gente não usa um antibiótico, pode provocar uma conjuntivite mais grave. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canal de Notícias e um bom trabalho. Obrigada. E amanhã a gente recebe um médico geriatra para falar sobre os cuidados com a saúde no verão. E até o dia 15 de fevereiro, os times interessados em participar do Circuito Verão Sesc de Esportes de Palmeira das Missões podem se inscrever. As modalidades são vôlei de areia, de duplas, futevôlei e futebol de areia. Para se inscrever é só ir até o ginásio Crispim Miranda Filho ou ligar no telefone que aparece aí na tela. O evento acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro no Guarita Country Club. Os times que se classificarem nesta etapa vão competir na cidade de Torres, onde aí acontece então a disputa envolvendo municípios de todo o estado. É muito comum nas famílias de origem italiana a produção de vinho e até de grappa, que é a cachaça feita da destilação de bagaços de uva. E tem também quem produz aguardente do bagaço da cana-de-açúcar. Aqui pertinho de Passo Fundo, no interior de Marau, uma família mantém viva essa tradição. Já são mais de 3 décadas produzindo cachaça. Esta propriedade da família Tibola tem pouco mais de 100 hectares. A família planta grãos e cultiva outra cultura, a cana-de-açúcar. A plantação de 1 hectare é predominante da variedade Tucumã, argentina, específica para a produção de cachaça.
Aqui na família Tibola, a produção de cachaça é artesanal. Desde a moagem da cana e até a cachaça propriamente dita, são cerca de um dia e meio. Bom, o tempo ideal é de 20 a 30 horas. O Márcio aqui vai servir um pouco para a gente provar. Esse tempo, se for bem cuidado, vai garantir uma qualidade maior na cachaça produzida. Vamos ver se é forte. É forte, mas não podia ser diferente, né? É cachaça. Esta é uma produção que tem mais de 3 décadas. Começou com o pai do Márcio. Ele produz de 7 a 8 mil litros por ano. A produção de cachaça é anual, sempre de final de maio a fim de julho. E hoje você trabalha muito por encomenda, né, Márcio? É bastante feito a meia, né? Tipo, o pessoal traz a cana e a gente faz. Até tem mais do que eu citei da quantia que a gente faz, né, ano, porque é exatamente esse que é o fator. O pessoal traz, faz tipo 100 garrafão e leva lá 2 anos tirando para levar a parte dele embora. O processo começa já no corte da cana. Tem que deixar soltá-lo. Na moagem, a máquina esmaga até o bagaço. O líquido que sai tem um aroma inconfundível. Este suco de cana vem para estes tonéis que fazem a fermentação, sempre entre 28 e 32 graus. E depois é aqui neste forno, aquecido em torno de 90 graus, que o Márcio faz a separação do álcool. É com a evaporação que as gotículas passam em forma de vapor para esta serpentina, que vai transformar o vapor novamente em líquido, no caso, aguardente. Como o álcool ele ferve antes que a água, aí ele sai primeiro, né? Aí ele se transforma em gás, né? Em vapor. E do vapor, na serpentina, onde tem que passa dentro de uma água corrente, ela volta no estado líquido. É onde sai a pinga, a cachaça. O Renato é engenheiro agrônomo da Emater. Ele acompanha de perto a produção. O Márcio produz somente para o consumo dele e de amigos que encomendam a cachaça. Isso todo ano. Os dois até já conversaram sobre aumentar o negócio e entrar no ramo para valer. Mas quando o Márcio coloca tudo na ponta do lápis, a razão manda recuar. Porque o imposto é muito alto. Para mim, para valer a pena, eu teria que fazer uma coisa mais fraca do que estou fazendo. Com teor alcoólico menor. É, com teor alcoólico menor. Aí quem traz a cana para mim fazer já não vai querer outra cachaça. E outra que a nossa região é 1 mês, 2 que dá para ser feita a pinga. Não é toda a época do ano que dá para ser feita. Então tem que ser uma coisa feita meio rápida e dentro de uns 60 dias aí. Fazer algum acompanhamento, fazer muitas vezes o treinamento para os produtores, que nós já fizemos aqui em Marau também, para essa produção, incentivando então essa, vamos dizer assim, essa tradição que se mantém ao longo dos anos de fazer um produto artesanal para consumo próprio da família e da vizinhança. E não é só a produção de cachaça que é artesanal. A energia gerada aqui é impulsionada pela força da natureza. Com toda essa queda d'água, a propriedade tem luz de sobra. É com esse gerador que toda essa água gera luz para a máquina de moer cana e o setor de produção da aguardente. Ligado, são 45 kW de energia. Com esta beleza natural no quintal de casa, a família dá uma amostra de aproveitamento dos recursos, de sustentabilidade, sem perder o amor às tradições familiares. E o programa de hoje termina aqui. Quer rever nossas reportagens? É só curtir a página da UPF TV no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.